pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fabiano e aqui no meu canal eu trago a discussão de questões de vestibular nas disciplinas de matemática e física. Caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, fica o convite para você se inscrever aqui no canal e se você gostar do vídeo, deixa um joinha, sempre é um incentivo para a gente poder continuar postando esse tipo de conteúdo. Eu já agradeço antecipadamente o apoio. Bora para a questão? Questão 14. Um navio que possui 20 metros de altura sobre a água, aqui no desenho, navio 20 metros de altura sobre a água, ok? Passa por um canal e, em certo momento, o capitão da embarcação avista uma ponte plana sobre o canal, aqui está a ponte, a qual ele desconhece as dimensões e tem de decidir se o navio pode passar sobre a ponte. Para isso, ele inicia uma série de cálculos e medições. A primeira constatação que ele faz é a de que há uma certa distância D da projeção da base da ponte, aqui no desenho, é essa distância D aqui, entre o navio e a projeção ortogonal da ponte sobre a superfície da água. Aqui o 90 graus, né, para indicar inclusive a projeção ortogonal, certinho. Então ele fala, nessa situação, a inclinação do segmento que une a parte retilínea inferior da ponte, ou seja, esse ponto aqui, e o ponto mais avançado do navio, que é esse daqui, então, o segmento que liga aqui a ponte até o ponto mais avançado do navio, ponto esse que está a 4 metros de altura sobre a água, é de 7 graus. Então, ó, o ponto a 4 metros de altura acima da superfície da água, está lá no desenho também, e a inclinação desse segmento de 7 graus em relação a esta reta aqui, ó, que é uma paralela, né, à superfície da água, portanto, é a direção horizontal também. Percorrido 102 metros em linha reta em direção à ponte, então, ó, 102 metros, o navio se aproximando da ponte, ele volta a medir a inclinação, também em relação à horizontal, obtendo um ângulo de 10 graus. É esse 10 graus que está indicado aqui. Ó. Então, agora, né, o ponto mais avançado do navio vai estar aqui, ligação até a ponte é esse segmento aqui, inclinação de 10 graus, e verifica que a distância entre a parte retilínea inferior da ponte e o ponto mais avançado do navio é de 100 metros, como ilustra a figura a seguir. Está lá os 100 metros também. Diante do exposto, admitindo que a superfície do rio é plana, determine a altura da ponte e conclua se esta é suficiente para que o navio passe sob ela. Dados. Tangente de 7 graus igual a 0,12 e cosseno de 10 graus igual a 0,98. Valores aproximados aí no caso. Bom, o que acontece nesse exercício é o seguinte. A gente tem mais informação do que precisaria até para responder a pergunta que foi feita. Então, dependendo de quais informações você use para encaminhar a resolução, não só vai acabar mudando, né, naturalmente, o caminho, mas você vai acabar chegando a respostas um pouco diferentes entre si. E isso é por conta de aproximações e de simplificações, tá? Que foram feitas nesse desenho, os valores que foram dados aí, e isso acaba interferindo um pouco. E essas respostas finais acabam não sendo exatamente as mesmas, né? Que poderia parecer uma coisa um tanto quanto incoerente. Então, eu vou apontar tudo isso na resolução. No caso, eu vou começar por aquela que, em função de todos os dados que foram dados, também em função do valor bonitinho que você vai chegar, valores bonitinhos que você obtém ao longo da resolução, eu imagino que seria a resolução esperada, né, por quem propôs a questão. Mas aí depois eu comento, né, outras possíveis resoluções e até uma coisa meio estranha, meio suspeita que tem aqui num pedaço desse desenho e que a princípio seria uma incoerência, inclusive. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou dar nome para os pontos aqui, que eu vou usar ao longo da resolução. A ponte eu vou chamar de P, naturalmente, esse ponto. E aqui para baixo, sem inventar muita moda, ABC. Você vê que ele indica um Hzinho ali no desenho e não menciona essa letra explicitamente no enunciado, né? Ele perguntou a altura da ponte, mas pelo desenho, dá mais a impressão de que o Hzinho seria... Vou até deixar essa legenda em cores aqui para nós não se perder. Seria apenas o pedaço que vai do P até o C.
E a altura da ponte mesmo, né, que faria mais sentido medir em relação à superfície da água, seria daqui até aqui. Esse aqui eu vou chamar de Hzão. Naturalmente, Hzão tem que ser Hzinho mais o 4, né, que transfere daqui para cá, então tudo bem. Vou deixar esse fato anotado aqui. Bom, agora vamos para a primeira resolução. Eu vou começar olhando para esses dados aqui do final do enunciado, né, tangente do 7, o cosseno do 10 graus, e vou pensar como é que eu posso tentar encaixar esses valores para determinar aquilo que me interessa. Porque onde esses 7 graus aparece, né, para usar tangente, vamos procurar um triângulo retângulo. Se eu passar no triângulo ACP, o grandão, me interessa o cateto oposto a ele, né, que mede Hzinho, e aí somando com 4 calculo o Hzão. Portanto, se eu tiver o cateto adjacente aqui, né, que seria a medida do A até o C, a tangente de 7 graus me faria esse vínculo entre o cateto oposto e o adjacente. Só que para isso eu vou precisar desse pedaço que vai do B até o C. Esse pedaço, por sua vez, é um cateto do triângulo retângulo BCP, onde mora o ângulo interno de 10 graus. Como eu conheço o cosseno do 10, eu poderia tentar vincular a partir dali justamente o cateto adjacente, na distância do B até o C, com a hipotenusa, que é conhecida. Então, revertendo a ordem dos passos aí, né? Nós vamos primeiro para o triângulo BCP, determinar esse comprimento do B até o C, e em seguida, acrescento 102, para vir no triângulo grandão, tendo o cateto adjacente aos 7 graus ali, aí eu calculo o cateto oposto, e aí a questão está encaminhada. Vamos lá então, fazer as contas agora. Então, começar pelo triângulo BCP. Retângulo em C. Gostaria do cateto adjacente ao ângulo de 10 graus e tenho a hipotenusa. Então a gente manda um cosseno de 10. Cateto adjacente BC. Hipotenusa BP. Cosseno de 10 graus aproximadamente 0,98. BC é o que me interessa. BP medindo 100. Na hora que esse 100 for passado multiplicando lá para o outro número da igualdade, né? 0,98 vezes 100, 98. Metros. A partir daí, nós vamos juntar esse 98 com 102 aqui do A até o B, e, portanto, do A até o C como todo vai valer 200. E esse cara vai ser a distância Dzinho que está indicada ali. Escrevemos isso. Ninguém está achando ruim também essa conta. Tá linda. 200, redondinho, bonitinho. Também metros. E por fim, nós vamos agora para o triângulo ACP, retângulo também no ponto C. Tendo o cateto adjacente ao ângulo que mede 7 graus, e eu quero determinar o cateto oposto, vamos de tangente, que bate exatamente com a informação que foi dada ali. Tangente do 7 graus. PC sobre AC. Tangente dos 7 graus é o 0,12. Do P até o C é o que o enunciado chamou de Hzinho. E do A até o C é o que determinamos aqui, a 200. Jogo 200 para lá multiplicando, vezes 0,12. Bom, exatamente as duas casas depois da vírgula são aniquiladas por esses dois zeros aqui, né? Então, 2 vezes 12. 24 metros. A partir disso, a altura da ponte em relação à superfície da água
era H mais 4. A gente deixou estabelecido ali no comecinho. 24 mais 4. 28 metros. E as perguntas eram: determine a altura da ponte, em relação à superfície da água está determinada, e conclua se esta é suficiente para que o navio passe sob ela. Bom, a partir da superfície da água, o navio tinha 20 metros de altura, né? Sendo 28 maior do que 20, é suficiente, portanto. Então, vamos escrever alguma coisa nesse sentido. Claro que isso é equivalente, vou deixar aqui, se você quiser responder assim também, mesma coisa. É equivalente a comparar o Hzinho, né, que é 24, a partir dessa linha, com a altura daqui até o topo, né, que seria 20 menos 4, 16. Tanto faz. Então, é equivalente a falar aqui, ó, 24 sendo maior que 16. O navio consegue passar. Ok, esse finalzinho aqui é só escrever alguma coisa nesse sentido mesmo e tudo certo. Desconfio que isso daqui era a resolução esperada, tá? Usamos os valores todos informados aí, tá tudo bonitinho e tal, nada a reclamar. Agora, como eu falei para vocês, a gente acaba tendo aqui até mais informação do que eu precisaria para determinar o que foi perguntado. E é isso que pode conduzir agora, dependendo do modo como você usa ou deixa de usar algumas informações, pode conduzir a respostas um pouco diferentes desse resultado, né? De 24 metros aqui para o Hzinho, equivalentemente 28 para o Hzão. Eu queria discutir essas coisas agora. E, por exemplo, depois que eu determinei o comprimento do B até o C, nesse triângulo retângulo, no BCP, como sendo 98. Concorda que eu não precisaria de mais nada aqui para essa parte de trás do desenho? Ela seria totalmente irrelevante, esses 7 graus, esses 102 e toda essa estrutura aqui do triângulo ABP. Esse desenho também não faria diferença. Por quê? Ué, porque no triângulo BCP, é um triângulo retângulo, eu já tenho a hipotenusa. Acabei de calcular um dos catetos, posso simplesmente mandar um teorema de Pitágoras e calcular o outro cateto. Tá? Ou equivalentemente, a partir do cosseno de 10, usar a relação fundamental da trigonometria para determinar o seno de 10, aí que vai dar umas contas um pouquinho mais quebradas, tá? Vai dar toda essa conta que eu vou fazer agora do Pitágoras, dividida por 100. Calculo o seno, e depois, tendo o seno de 10, mando um cateto oposto por hipotenusa. Né? O que é a relação fundamental, se não um Pitágoras feito num triângulo retângulo de hipotenusa 1. É basicamente isso. Então, por isso que não é tão diferente assim pensar o Pitágoras diretamente aqui ou na relação fundamental primeiro, depois armar o seno. Qualquer uma delas vai me dar a seguinte situação. Então, vou deixar como observações aqui. Primeira delas. Se eu vou por Pitágoras, calcular o pedaço do P até o C, depois que eu já calculei, né, BC usando o cosseno, eu vou falar que vai ser a hipotenusa BP quadrado menos o cateto BC ao quadrado. Isso aqui vai me dar raiz de 100 ao quadrado menos 98 ao quadrado. Se você tiver com muita vontade de fazer 98 ao quadrado, fique à vontade. Tá? Sugestão, dá para amenizar bem essa conta se a gente usar clássicas ideias de fatoração.
que serve muito para isso, né? Para simplificar a nossa vida. Posso apelar para a ideia da diferença de quadrados, que se fatora como produto da soma pela diferença. Então, claro, não é que vai fazer milagre, né? Mas ajuda a diminuir um pouco as contas. 100 mais 98. Cem menos 98. Cento e noventa e oito vezes 2 seria 396. Bom, 396 não tem raiz quadrada exata, até porque ele está absurdamente próximo de alguém que tem raiz quadrada exata, que é o 400. Cuja raiz quadrada seria 20. Então, já dá para ter uma noção de quanto é aproximadamente esse valor. Tá? É um pouquinho menos do que 20. Fazendo uma calculadora, ele vai dar 19,89 blá blá blá. 19,9 está ótimo já. Então, vou deixar isso anotado aqui. Se você quiser trabalhar um pouco aqui com esse radicando, tirando coisas ao quadrado para fora da raiz, francamente falando, eu não sei o quanto ajuda na aproximação, se não é melhor observar que esse cara está próximo do 400. Tá? Mas se você quiser, rascunha aqui, ó. 100 menos 98 é 2, né? É que 198 é 2 vezes 99. Eu vou falar que é 9 vezes 11. Então, esses dois fatores 2 aqui vão jogar um para fora da raiz. O 9 sai da raiz como 3. E o 11 não vai fazer muita coisa lá dentro da raiz, né? Diferente, vai ficar quietinho lá. Aqui ficaria como 6 raiz de 11. Não sei se ajuda muito, né? Eu sei que 11 é maior do que 9, então essa raiz aqui é maior do que 3. Mas dependendo do quanto maior que 3 é isso daqui, a hora que você multiplicar por 6, pode ser que não te dê muita noção exata de que vai ficar perto do 19,9. Acho que o 396 deixando quietinho ele talvez já seja mais imediato. Não sei, tanto quanto subjetivo, apenas a minha impressão. Pagando esse rascunho tudo aqui. Agora, olha para esse resultado. Seria o Hzinho. Né? Se observa que deu significativamente diferente, né, do 24 que eu cheguei ali. Mesmo que eu aproximasse esse cara para 20, você vê, de 20 para 24 é um aumento de 4 em 20, é um aumento de 20%. Tá? Se é o seu navio, você não ia brincar com uma discrepância dessa, não. Tá? Então, assim, né, quando envolve risco, a gente fica um pouco mais sujeito, né, a se preocupar mais com aproximações grosseiras, com aproximações mal feitas. Bom, ok. E o fato é que não teria nada errado nessa resolução, né? Por ser uma questão dissertativa, se você fizer isso daqui, explicar direitinho, claro, né? Esse H ainda vai ser maior do que os 16 que precisava para o navio passar, né? Ou, somando isso daqui com 4, a altura da ponte em relação à superfície da água ficaria 23,9, aproximadamente 24, ainda maior do que 20. Então, a conclusão é que o navio consegue passar, se preserva. Mas o valor tem uma mudança um tanto quanto significativa de fato. Mas não tem nada errado nessa resolução. Tá? Uma questão dissertativa, a correção tem que levar isso em consideração, né? Por mais que essa daqui fosse a resposta esperada, ninguém mandou colocar simplificações, aproximações escondidas aqui que acabam gerando essa discrepância. Né? Eu estou apenas escancarando elas. Então, eu vou fazer a outra observação sobre uma outra maneira de você poderia levar as contas, embora ela vá dar contas bem mais xaropes, nem vou chegar a terminar, vou apenas apontar o que seria.
mas também mostrando que há informações sobrando aqui realmente. Ao invés de desprezar essa parte aqui do 102 e do 7 graus, né, que foi essa primeira observação, eu posso simplesmente desprezar essa parte aqui, saber que esse comprimento do B até o P mede 100. Que, aliás, é um tipo de exercício bastante típico, né? Do cara falar, o Juquinha está olhando para o topo de um prédio vertical, ou uma torre vertical, com um certo ângulo visual alfa, aí ele se aproxima uma certa distância, passa a olhar com um pouco maior beta, ele pede justamente a altura ali do prédio, da torre vertical, a partir das informações do quanto ele se aproximou de uma visada para outra, né? E desses ângulos aqui. E que envolveria realmente a tangente de cada um deles. Isso por quê? Eu vou deixar as contas indicadas apenas, tá bom? Não vou chegar a executar, porque são contas mais horrorosas ainda. Essa distância aqui, ó, do B até o C, sem usar o 100, tá? Então, esquece a hipotenusa. Para eu relacionar cateto oposto com adjacente, eu teria que ter a tangente do 10. Para quem tem cosseno, não é inacessível a tangente do 10, mas vai dar um trabalhinho, né? O que eu teria que fazer? Eu teria que, a partir da relação fundamental da trigonometria, calcular o seno, tá? Quanto vai dar esse seno? Mistério nenhum também, né? Se pegar esse triângulo retângulo aqui e dividir tudo por 100, a hipotenusa passa a ser 1, aí já fica naturalmente a relação fundamental da trigonometria, né? Aqui já ficaria o cosseno, que seria o próprio 98 sobre 100, 0,98. E aqui vai ficar esse aproximadamente 19,9%, vai dar 0,199. Talvez você vai querer aproximar para 0,2. Beleza. E a partir daí, tendo o seno, né, a partir da relação fundamental do cosseno, você divide seno por cosseno e calcular tangente. Ok. Então, tendo a tangente do 10 previamente calculada como seno de 10 sobre cosseno. Cosseno dado, seno teria que ver a relação fundamental da trigonometria. E tendo a tangente de 7 como foi dado mesmo. Se eu olho para o triângulo BCP aqui, cateto adjacente BC, ele vai ficar como? H sobre a tangente do 10. Beleza? Tangente do 10 seria H sobre BC, né? Eu pus para adjacente, só troquei o tangente de 10 e o BC de lugar. Analogamente, no triângulo maior, no triângulo ACP, a tangente do 7 seria o H sobre todo esse cateto AC aqui, né? E, portanto, o cateto AC, o adjacente aos 7 graus, seria o cateto oposto, também de medida H, agora sobre tangente do 7. A tangente do 7 foi dada, a tangente do 10 supostamente calculada por aqui. A partir disso, você fala aqui, esse segmento que eu conheço, né, do A até o B, então agora eu vou usar a informação do 102 e não vou usar o 100. Do A até o B, vai ficar o maior, né, que é o AC, menos o menor, que é o BC. Eu substituiria o AB como sendo 102, AC, H sobre tangente de 7, menos o BC, que é o H sobre tangente de 10. Então, isso aqui no final, tira MMC, joga para lá e tal, aquela coisa toda. O H vai ficar 102 vezes as duas tangentes multiplicadas, que é o que vai aparecer no MMC ali embaixo, né?
dividido por uma tangente, né, no caso a tangente do 10, menos a tangente do 7. Que é o que ficaria multiplicando o h desse lado, joga para o outro lado dividindo, depois de colocar o h em evidência. Bom, supostamente foi calculada a tangente do 10, a tangente do 7 foi dado, faz essa conta, você vai encontrar o hzinho. Tá? O que vai dar algum outro valor aí. Confesso que eu não cheguei a fazer conta por esse caminho para ver quanto daria. Então, assim, esse caminho aqui realmente, né, na hora da prova ele ser uma calculadora e tal, não me parece muito convidativo. Mas esse primeiro aqui, né, ele chama atenção sobretudo pela discrepância que ele acaba gerando. E aí, onde que está a explicação exata para essa discrepância? Na verdade, o que acaba mais interferindo e é mais responsável por essa discrepância que a gente chegou aqui é o seguinte. Vamos olhar melhor para o triângulo ABP. Olhou bem para a cara dele? Eu vou marcar uma coisinha a mais aqui que talvez ajude você a enxergar um detalhe. Você tem certeza que esse triângulo está coerente? Esse triângulo, na verdade, o jeito que ele está colocado ali, ele não existe. Como não, professor? É empírico, veja, ele existe. Não com esses valores. Por um motivo muito simples. Quanto valeria este ângulo aqui? Não precisa nem calcular esse daqui primeiro para fechar 180, para calcular esse daqui. Tá? Vai para ver direto. Ângulo externo tem que medir a soma dos outros dois que não o adjacente a ele. Né? Então, 7 mais alguma coisa para dar 10. Esse alguém tem que medir 3 graus. Então, esta abertura aqui, 3 graus. Claro, você também pode falar, suplementar do 10, 170, com mais 7, 177. Ah, quanto falta para 180? 3 graus. Como sempre, o teorema do ângulo externo já faz isso de modo mais eficiente, mais rápido. Triângulo ABP. Lado oposto ao ângulo interno que mede 7 graus, 100 metros. Lado oposto ao ângulo interno de 3 graus, né, menor que 7, portanto, mede 102 metros. Maior do que 100. Como que fica aquele fato básico, né, característica de triângulo, de que num triângulo, a lados maiores se opõem a ângulos internos maiores e vice-versa? Esse fato acabou de ser esquecido, né? Completamente ignorado por essa construção aqui. Esse triângulo não existe. Não desse jeito que ele está sendo apresentado aqui. Não poderia. Tá? O lado oposto ao ângulo de 7 graus teria que ser maior, necessariamente, do que o lado que se opõe ao 3 graus. Então, o que está acontecendo aqui? Na verdade, de duas umas, tem que escolher o que vai acontecer. Se você mantiver esse 102, esse ângulo aqui ele tem que ser menor do que esse. E é só um pouco menor, na verdade, por quê? 102 para 100, tudo bem, não é igual. Mas, usando uma expressão meio grosseira aqui, esse triângulo ABP, ele é quase isósceles, né? Quase isósceles, professor. Ele tem essa classificação? Não, na verdade não. Tá? Mas é só para a gente ter um parâmetro. Se ele fosse isósceles, já foi 170 aqui dentro, né? Os outros dois tem que somar 10 e tem que ter a mesma medida. Então é rachar o 10 em duas metades, iguais. Iria 5 para cada um deles. Na hora que eu percebo, né, que por esse lado ser maior do que esse, então o ângulo oposto ao que mede 102 tem que ser maior do que o que se opõe ao 100. Então significa que, ao invés de ser 5 e 5, esse aqui, no lugar do 7, teria que ser um pouquinho menos do que 5, e esse aqui, no lugar do 3, teria que ser um pouco mais do que 5. Aí a construção ficaria realmente coerente. E a hora que você diminuir esse ângulo aqui, ó, se você quiser manter o 102, tá? A hora que você diminuir esse ângulo, automaticamente você vai diminuir a tangente. E ao diminuir a tangente é o que diminui esse Hzinho, né? Portanto, vai diminuir o Hzão. É o que explica essa discrepância, né? De que por um jeito eu calculei ali deu 24 e por outro deu 19,9 o valor do Hzinho. Ou, dito de outro modo, né? Se eu quiser manter os 7 graus, aí eu teria que diminuir esse 102, né? Pensando pelo desenho, né? Se eu me afasto mais, né? Se eu vou mais para a esquerda aqui do desenho, eu vou diminuir a abertura de 7 graus para manter, por exemplo, 102. Ou, se eu me aproximo, eu aumento
a abertura, mas naturalmente por ter me aproximado, eu diminuiria esse 102. Ao diminuir o 102, né, então o cateto AC aqui seria um pouco menor que 200, a hora que você mandaria multiplicando, né, ficaria menor que 24 metros o resultado. Se você quiser manter o 102, aí você faz isso num programa, tá, que possa gerar desenhos com bastante precisão. No GeoGebra, por exemplo, que é simplesinho, bem intuitivo de mexer. Esse 7 graus aqui, falei, na verdade teria que ser um pouco menos que 5, e no lugar desse 3 aqui teria que ser algo um pouco maior do que 5. É só um pouquinho menor realmente, tá? Dá por volta de 4,95 esse ângulo interno aqui, para manter o 102, e aqui daí vai ficar 5,05 aproximadamente, né, no lugar do 3. Aí eu mantenho essas distâncias aqui, mas claro que com isso, né, eu vou acabar diminuindo o valor desse Hzinho que eu vou encontrar. Não vai dar 24, vai dar um valor um pouco menor, né? Já começa a ficar um pouco mais próximo do 19,9, aproximadamente 20 que eu encontrei ali. Tá? Então, no fundo, é bem isso que eu já havia sinalizado para vocês desde o começo, né? Essa resolução aqui, antes das observações, é aquela que dá os números todos simpáticos, bonitinhos e tal. Certamente era a resolução esperada, mas como você acaba tendo mais informação do que é necessário para responder a pergunta que foi feita, ao ignorar algumas delas, né, e usar apenas as demais, você acaba chegando aqui a outros valores. Né? Não calculei esse daqui para saber exatamente quanto ia dar, mas você acaba chegando a outros valores aí, e numa questão dissertativa, claro, eles vão ter que aceitar essas respostas, mesmo que você vá por esse caminho com contas mais xaropes, né, que é essa segunda observação aqui, tá sujeito. No fundo, eu acho que essa discrepância está ligada, né, não só às aproximações dos valores que foram dados ali da tangente do 7 e do cosseno do 10, não só aproximações ruins, tá? Mas o que está um pouco mais forçado aqui, eu entendo, né, 102 é para dar uma ligação bonitinha com 98, ficar 200, a ideia era simplificar as contas na hora da prova, não acho isso ruim, tá? Isso é louvável, inclusive, mas olhando a rigor, né, esse triângulo aqui ele não existe, né, isso pode, se o aluno for por esse caminho na hora da prova, pode acabar prejudicando a resolução, porque no fundo o aluno vai ficar ansioso, achando que ele errou alguma coisa, e na verdade ele não errou. Né? O desenho aqui tem um problema, ele tem uma imprecisão. Perfeito! Então, depois de todas essas observações aí e tal, mas é uma questão que mexe basicamente com trigonometria básica de triângulo retângulo, né? E bem de leve aí com teoremas de Pitágoras, ou alternativamente com relação fundamental da trigonometria, mas sobretudo trigonometria básica em triângulo retângulo. Ok? Bom, pessoal, foi essa daí a discussão da questão. Se você gostou, peço para você deixar um joinha aí pro vídeo, e caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, reforço o convite para você se inscrever aqui no canal. Tá bom? Um abraço e até a próxima questão.